Como identificar e tratar as causas emocionais das metástases? Meu nome é Rafael Braga e eu trabalho com pacientes oncológicos identificando e tratando as causas emocionais. Algo que nós vemos muito nos últimos anos é a pessoa, ela faz um tratamento oncológico, seja um câncer de mama, de próstata, de pulmão, seja qual tipo de câncer for. Ela faz todo o tratamento, faz ali de modo correto. Muitas pessoas, elas levaram a vida não tendo hábitos que levariam, por exemplo, ao câncer. Só que ela teve ali o diagnóstico do câncer, tratou e passa-se ali alguns meses ou poucos anos e está ali novamente com um diagnóstico e agora com a metástase. Mas algo que as pessoas elas não se perguntam é como realmente surgiu essa metástase. Do modo normal, nós vamos pensar que foram as células que se deslocaram e foi parar ali em outro órgão. Mas muitas vezes as cirurgias elas foram bem realizadas, o tratamento de quimioterapia e radioterapia foi nos melhores hospitais, com os melhores equipamentos, então foi feito tudo de melhor. E mesmo assim, a pessoa foi diagnosticada com metástase. Uma das principais causas, a principal causa, são as questões emocionais, e muitas vezes relacionado ao próprio tratamento oncológico. Na maioria das vezes, quando estou ali tratando a pessoa, a gente identifica dentro do próprio tratamento oncológico. Aí você pode falar, mas como assim, Rafael? Eu vou te dar aqui alguns exemplos. Existem pessoas que, quando recebem ali o diagnóstico do câncer, do primeiro câncer, elas podem entrar, que nós falamos, em um conflito emocional de medo da morte, ou então existem pessoas que, quando recebem aquela notícia, elas ficam ali alguns dias como se ela estivesse paralisada, mas não paralisada de não conversar com as pessoas. Ela conversa com as pessoas, está ali presente, porém ela se sente como se estivesse com um vazio existencial, como se algo fosse arrancado dela. E isso também é um tipo de conflito emocional. Tem ali o que eu falei, o medo da morte, tem o vazio existencial, tem a sensação durante o próprio tratamento de autodesvalorização. Então, às vezes a pessoa ela se sente desvalorizada, por quê? Porque ela passa a não ser mais a Márcia, a Renata, a Rose, ela passa a ser uma paciente, a pessoa com câncer. E isso muitas vezes dói, isso magoa, isso gera ali um conflito emocional. Eu falo até assim, às vezes me expressando, é porque eu converso, né, com pacientes, então tratando, e eu sinto a dor dessas pacientes que passam por várias situações, então situações de próprios familiares ou então de outras pessoas que quando sabem que você foi diagnosticado com câncer, a pessoa ela já pensa, agora ela não vai durar muito. E isso, por mais que a pessoa ela não fale, a pessoa que tem o diagnóstico do câncer, ela percebe nas falas, nas entrelinhas, o que o outro quis dizer. E outra coisa importante também é, se a pessoa ela vivenciou conflitos emocionais anos antes, mesmo do câncer, e não foi tratado aquela, aqueles conflitos emocionais, então você simplesmente deixou de lado, né, situações que ocorreram e pensou, o tempo vai sarar, mas o tempo ele não sara tudo. E muitas vezes nós deixamos questões para trás, mas elas estão guardadas em nós, tanto na mente como nas emoções. E isso, quando você tem ali o diagnóstico de um câncer, pode vir à tona essas outras questões emocionais. Então, alguma outra situação que você vivenciou no passado também, um acidente, uma hospitalização, onde você teve ali medo da morte. O medo da morte, ele está muito relacionado com as metástases pulmonares ou câncer de pulmão. Muito, tem muito relação com essa questão de pulmão, medo da morte, pulmão. Então, por isso você vai ver muitas, mas muitas metástases pulmonares, tá bom? Agora, você descobriu que está com a metástase. O que você deve fazer? Deve identificar quais foram as questões. Para quê? Para ajudar o seu corpo a se tratar. Então você vai fazer todo o tratamento convencional, vai fazer tudo ali, né, que o médico propõe,
Porém, é necessário você ir atrás e solucionar essas questões emocionais. Quando você soluciona as questões emocionais, o nosso corpo ele tem o poder natural de entrar num processo de quê? De autocura. É o seu corpo mesmo te ajudando, agora ele trabalhando de forma correta para eliminar ali aquelas metástases e câncer. Isso vai te ajudar muito. Muitas vezes, aqueles conflitos emocionais que você não resolveu, na maioria das vezes, o que ele faz? Ele faz com que o seu corpo não trabalhe de modo correto. O seu sistema imunológico não vai estar trabalhando de modo correto, seu sistema endócrino relacionado então aos seus hormônios, seu sistema nervoso, todo o seu corpo passa a trabalhar de modo incorreto, mas o quê? Buscando corrigir aquela questão emocional que está marcado. É como se fosse um estresse que ficou marcado em você, mas não consegue ter ali uma solução. Então, o seu corpo está trabalhando de modo físico, tentando te ajudar. E num processo desse de trabalho físico, tem-se ali o início de um câncer, uma metástase. Então, por isso é importante tratar. E quando nós tratamos é tão interessante o corpo humano que quando nós tratamos as questões emocionais, nosso corpo ele tem sintomas físicos. Já nos primeiros dias, tratamos o emocional e a pessoa tem sintomas físicos reais, onde você percebe que realmente tinha algo ali. Então, procure tratar as suas emoções, tratar as causas emocionais para ajudar o seu corpo nesse processo. E aí sim, você poder alcançar ali a cura, poder ali viver anos e anos. Por quê? Porque você se tratou por completo. Você se tratou por completo. E não somente a parte física, mas você foi atrás e tratou a parte emocional que estava ali gerando o problema no físico. Se você chegou até aqui, eu peço que você se inscreva aqui no meu canal, que eu sempre estarei falando sobre as questões emocionais e mentais do câncer e como você pode se tratar, como você pode evoluir, como você pode se ajudar no tratamento oncológico e não deixar simplesmente sua vida à deriva, tá bom? Então, até o próximo vídeo.